o pecado dos seus pais, até a terceira e a quarta geração. Este texto fala de um Deus misericordioso. Agora vamos para 1 João. 1 João, capítulo 4. João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que pertence, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos agora orar, para que Deus nos use. Pai, aqui estamos mais uma vez diante da tua igreja, com a responsabilidade de compartilhar os ensinos da tua palavra, Senhor. Usa-nos pelo teu Espírito. Abençoa cada irmão que aqui está na tua casa. Fala a cada coração. Ajuda-nos a nos preparar para participarmos da ceia e a vivermos os ensinos desta tua palavra, e que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Deus misericordioso e amoroso. Meus irmãos, em Êxodo 34, de 1 a 7, ao escrever sobre Deus, Moisés revela o caráter de Deus. Presta atenção. Vou repetir o texto para os irmãos perceberem exatamente isso. Moisés revela o caráter de Deus. Senhor, Deus passivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Então, resumindo aqui, gostaria que nos gravassem bem. Moisés mostra que Deus é compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fiel,
que perdoa o pecado. Mas no final, presta bem atenção, no final usa uma expressão enigmática: não inocenta o culpado. Os irmãos já leram esse texto e atentaram para esse detalhe? Olha só o que o texto diz: não inocenta o culpado. Então, essas duas afirmações parecem não harmonizar com o que vem antes, o que ele disse antes. E é isso que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. O irmão concorda que parece não harmonizar? Como isto pode ser? Ele perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. De fato, nós precisamos de uma explicação bíblica para entender este mistério, essa expressão que parece que está aqui de maneira incoerente. A resposta está em Deus, em uma promessa que Ele fez. Ele disse que ia mandar uma pessoa nascida de mulher. E desde o começo da raça, o povo de Deus alimentou a esperança de que este ser viria e faria um sacrifício expiatório, próprio para satisfazer a justiça de Deus, resolver o problema da queda. Então, veja bem, por anos e anos, gerações, esta expectativa foi alimentada no coração do povo de Deus. Viria um que faria um sacrifício vicário, substitutivo, de sofrimento, morte, como um inocente, e que receberia a punição merecida pelo culpado. Isto foi representado através de gerações. Olha bem, como Deus foi muito coerente. Por gerações, Ele foi passando este ensino para o seu povo, que viria um que faria esse sacrifício, que exigia realmente alguma coisa do enviado, que morresse em lugar do culpado. Isso exigiria um relacionamento entre o ofertante e a vítima. O ofertante, ele teria consciência de que aquilo estava sendo feito no seu lugar. Quer dizer, o cordeiro, irmãos, imagina quantos cordeiros morreram através da história, não é? Representando a promessa de Deus. Mas o ofertante devia ter consciência que aquele animalzinho estava morrendo no lugar dele. O cordeiro inocente morrendo, então a pessoa colocava a mão sobre aquele animal, como transferindo a sua culpa para o animal. Então, uma mensagem muito clara, muito simples, para o adulto, a criança, todos entenderem o que Deus iria fazer, através daquele que Ele havia prometido. E nós sabemos que Jesus veio e cumpriu exatamente esta mensagem de Deus. De fato, Jesus resolveu o enigma de Êxodo 34. Em Jesus, Deus perdoa o pecado, mas ao mesmo tempo, Ele pune o inocente, o culpado. Embora em si mesmo, o Cordeiro, Jesus não fosse culpado, Ele assumiu a culpa e a punição. Ele foi punido. Veja que este foi o plano de Deus, plano maravilhoso. Hoje nós entendemos, e o povo de Israel foi ensinado através de história que seria assim, que Deus iria salvar o seu povo e a humanidade. Meus irmãos, isso deixa claro o que Jesus veio fazer aqui. Jesus foi o cumprimento fiel daquela promessa inicial de Deus. E João escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A promessa foi cumprida. Então ficou provado que o Deus da Bíblia
do Velho Testamento é um Deus misericordioso, amoroso, o Deus que teve misericórdia de Israel, e eles alimentaram essa esperança, creram. Como o povo de Israel foi salvo? Pela fé, crendo na promessa de Deus, no Messias que viria. Nós também somos salvos pela fé, pelo Cristo que já veio. A fé deles projetava para o futuro e a nossa para o passado, para o Cristo que já veio, morreu na cruz do Calvário. Então é uma história muito coerente, essa história da salvação. E aqui estamos como igreja para recordar esta maravilhosa história. Deus amou Israel, Deus mostrou amor para com a igreja, Deus mostrou amor para comigo, mostrou amor para com você. É assim que nós devemos ver esta história. E é interessante que Jesus, ele deu uma aula. Quando nós lemos Lucas 24, quando ele estava na estrada de Emaús com os discípulos, depois da sua morte, sua ressurreição, né? Ele deu uma aula falando exatamente sobre isso, explicando para que os discípulos entendessem esta mensagem. Olha só o que diz 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui Jesus deu uma aula, dizendo que tudo que havia sido escrito, anunciado pelos profetas, ele havia cumprido. Assim está escrito, o que Deus profetizou foi escrito, e Deus mostrou que isso se cumpriu. Aquilo que Isaías disse, Isaías 43 disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi trespassado por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, é maravilhoso. Jesus quis mostrar que aquilo que estava no Velho Testamento, escrito a seu respeito, ele cumpriu. Então, meus irmãos, nós vemos que esse Deus que amou Israel é o mesmo Deus que ama a igreja, que mostrou que tem um propósito de amor para o seu povo. E assim nós vemos que ele deseja que nós tenhamos um relacionamento de amor com ele, como ele teve com o povo de Israel. E ele continua mostrando para nós hoje, o Israel espiritual, que ele nos ama. E ele mostra isso através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabemos, meus irmãos, que o tema predileto de João é o amor. Ele era o apóstolo do amor. Nós podemos ler aqui em 1 João, que ele usa fortes argumentos, e cada um mais forte, para mostrar quem é Deus. Deus é um Deus de amor, de graça, misericórdia. Quando nós lemos 1 João 2, 9 a 11, ele afirma que quem ama mostra que anda na verdade. Por outro lado, quem não ama está nas trevas e não sabe para onde vai. Então, João, ele se esforça para falar que Deus
é um Deus de amor. Primeiro, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Depois, no capítulo 3, no verso 11, ele diz, ele exorta ao povo de Deus a amar e amar de verdade, não com palavras, mas em ação, no verso 18, capítulo 3. Então, ele exorta a vivermos assim, em amor. E assim, de maneira mais profunda, ele vai repetindo esta frase, como um refrão, e de maneira reflexiva, amar uns aos outros. Ele repete várias vezes que nós devemos amar uns aos outros. E, meus irmãos, pela terceira vez, no capítulo 4 desta epístola, ele retoma ao ensino do amor. Por que nós devemos amar? Primeiro, porque o amor procede de Deus. João, ele, de maneira tão maravilhosa, ele vai falando do amor, no capítulo 4, 7, devemos amar, porque o amor procede de Deus. Nós vemos lá no Velho Testamento, exatamente falando sobre isso, esse amor que procede de Deus. Segundo, porque aquele que ama, prova que é nascido de Deus. Ele usa palavras bem chaves. O amor procede de Deus, aquele que ama prova que nasceu de Deus. Terceiro, porque aquele que ama prova que conhece a Deus. Outra expressão maravilhosa que ele usa. Então, o cristão sem amor é uma incoerência, é uma negação. Ele diz que é semelhante ao Pai, mas ele mostra que apenas está alegando, usando uma expressão, mas não está provando que realmente tem Deus como Pai, aquele que é amor. Como disse João, Deus é amor. E ele fala aqui que o maior amor, o maior exemplo de amor é Deus. Ele nos amou e mandou Jesus Cristo. Aquele que está nele deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Jesus andou amando. Jesus andou servindo. Jesus andou perdoando, mostrando graça e misericórdia. E é assim que nós, como cristãos, devemos viver no dia. Mas João, meus irmãos, baseia o seu argumento em favor do amor, não só na natureza de Deus, mas na dádiva histórica, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Através do seu ministério, ele mostrou quem é Deus. Deus é um Deus de amor. Então, enquanto a origem do amor está em Deus, a manifestação do amor foi vista em Jesus. Nós podemos ver em Jesus o que ele fez durante seu ministério, pelos sofredores, pelos homens e principalmente na cruz do Calvário. Concluímos aqui. Quem foi salvo pelo amor de Deus deve tornar-se num canal do amor de Deus. E esta é a mensagem que nós deixamos para a igreja. Se você foi salvo pelo amor, você reconhece que foi salvo pelo amor de Deus, Deus amou você. Então você deve se tornar num canal do amor de Deus. Nós devemos amar como Jesus amou, doando a si mesmo. A gente sabe que o Mar Morto, ele só recebe. Eu tive o privilégio de ir no Mar Morto, tomar banho no Mar Morto, que não foi um banho, né? Fiquei por cima, assim. Tanto sal que não dá para descer. Mas, meus irmãos, tem gente que é assim, é como o Mar Morto, só recebe de Deus, o amor. Você já fez a conta de quanto você recebeu de Deus em termos de amor? Recebeu, sempre recebe. Mas quanto você tem dado? Então, o Mar Morto só recebe. Mas nós devemos ser como o Mar da Galileia, que recebe e distribui. Recebe e distribui. Então, o Mar da Galileia está bem acima do Mar Morto. Ele recebe de cima, as águas que vêm de cima.
mas ele distribui para o Mar Morto, para dar vida a tudo que está abaixo dele, do mar da Galileia. Então, nós devemos ser assim, como uma fonte, não como um poço, uma cisterna, que só recebe. Nós precisamos doar, deixar sair dessa fonte, ou que ela jorre para o mundo, para as pessoas. Então, o Deus invisível torna-se visível pela prática do amor. João quer mostrar isso. Como eu posso mostrar Deus? Amando. Não se pode ver o vento, mas o que o vento faz. E o amor faz. Faz muita coisa. Deus é amor. E onde está o amor, Deus é visto. João afirma que se amamos uns aos outros, provamos que Deus permanece em nós. Deus está em nós, nas nossas vidas. O amor é evidência da presença de Deus. Vamos viver cada dia procurando mostrar que nós temos Deus, amando as pessoas, amando o nosso irmão. Para João, o cristão é conhecido pela fé, pelo que crê e pelo amor. Quando nós mostramos o amor? Eu vou só repetir aqui o que eu já disse. A gente mostra o amor pelo que vem de dentro do nosso coração e do coração puro. Pedro, ele entendeu bem esse assunto. E eu deixo as palavras de 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pela obediência à verdade, para o amor fraternal, purificando. Então, repetindo, só um coração puro pode amar verdadeiramente. Se você não está amando o seu irmão, está tendo dificuldade em relacionar com as pessoas, alguma coisa está errada dentro de você. Só um coração puro pode amar verdadeiramente. Meus irmãos, o relacionamento com as pessoas é revelador, mostra como está o seu coração. De onde provém o bom relacionamento? De um coração saudável, puro, amoroso, obediente à palavra de Deus. Foi isso que João quis dizer. Se o meu coração estiver puro, então eu vou ver até o outro de maneira diferente, até mesmo o erro do outro, mas nós precisamos cuidar do nosso coração. Santo é uma pessoa saudável por dentro, que permite que Deus penetre na vida, que o Espírito de Deus penetre e purifique o coração, a alma e a mente. O santo, ele é uma pessoa que experimentou o perdão de Deus, que está com o coração limpo, a mente limpa, porque deixou Deus e o sangue de Jesus purificar. Nós temos alguns recursos para termos uma vida assim. A palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda. Então, está aqui os recursos que nós precisamos. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, João é o apóstolo do amor. Ele aprendeu com Jesus. Ele praticou, ele viveu e ele ensinou com autoridade. Ele escreveu isso aqui, porque ele viveu. Vamos, pois, viver assim, amando uns aos outros. Deus é um Deus de misericórdia, de amor. E nós vemos que Ele espera que nós possamos estar também, uma igreja dEle, que recebeu do seu amor, que foi contemplada pelo seu amor, possamos estar refletindo este amor no dia a dia, amando uns aos outros, amando as pessoas perdidas, amando este mundo, e que o amor possa realmente estar em nós, e Deus está presente na vida daquele que ama. Vamos deixá-lo
está dirigindo o nosso viver diário. Vamos cuidar do nosso coração. Possamos estar no dia a dia mostrando que nós somos pessoas saudáveis. Jesus veio. Ele realmente pune. Ele não deixa o pecado sem ser tratado. Mas ele puniu, Deus puniu em Jesus. Jesus assumiu o meu pecado, o seu pecado. E como igreja estamos aqui para refletirmos sobre o que ele fez por nós. Nós vamos ouvir agora uma música, mas antes disso eu convido os irmãos que vão nos ajudar na ministração da ceia para tomarem lugar aqui, junto à mesa, e vamos assim nos preparar para participar dos elementos. Por favor, os irmãos podem se sentar. O irmão vai cantar uma música sobre o amor de Deus. Eu vou pedir que os diáconos possam já ir distribuindo os elementos, enquanto os irmãos vão ouvindo esta música, refletindo sobre ela. A gente sabe que o pão é pão, o vinho é vinho, são elementos materiais que falam daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Falam de realidades físicas e espirituais. Jesus sofreu fisicamente. Sofreu, derramou seu sangue. Jesus ficou separado de Deus. Os irmãos podem distribuir os elementos. Vamos ouvir a música. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que os céus e mais sublime além do véu. E aos nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. E amor sem par, eles ouviram lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vive, salvou, jamais tem fim, e é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivãos, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante deste eternal amor.
Deus tão rico e puro ao homem vir, salvou, jamais tem fim, e é bem seguro ao céu de luz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vir, salvou, jamais tem fim, e é bem seguro ao céu de luz. Eu vou. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, na tua presença, nós queremos neste momento, Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E neste momento, Pai, ao qual nós nos reunimos como igreja do Senhor, para relembrarmos, ó Deus, do teu sacrifício, sabendo, ó Deus, que não foi fácil se entregar por pessoas, ó Pai, tão pecadoras como nós, mas o Senhor demonstrou o seu imenso amor naquela cruz, onde derramou o seu precioso sangue, ao qual nós nos gloriamos por isso e damos graças, porque um dia o Senhor nos resgatou, nos trouxe, ó Pai, das trevas para a sua verdadeira luz. Obrigado, Deus, porque o Senhor se entregou por nós. Que possamos, ó Deus, a cada dia sermos servos fiéis, sermos servos, ó Deus, que seguem, ó Pai, a tua palavra. Que façamos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou. Que possamos a cada dia amar o nosso irmão, como o Senhor nos amou. Obrigado, ó Deus, por este amor tão precioso. Obrigado, ó Deus, também por este testemunho tão lindo do Pedro Augusto. Continue, ó Deus, abençoando o teu servo, cuidando dele. Que ele possa, ó Deus, a cada dia ter mais conhecimento, Deus, da tua palavra.
Os nossos corações. Tocou de Deus, nos iluminou, mostrou. Nós precisávamos de Jesus. E Ele, todas as nossas vidas, Ele nos salvou, nos santificou. E agora, como igreja, nós te pedimos que nos ajude a continuar assim. E sempre olhando para a cruz, para aquilo que o Senhor fez por nós em amor. Mas, ó Deus, que nós possamos estar sempre amando uns aos outros, amando as almas perdidas. Remove dos nossos corações o que não te agrada, ó Pai. Que nós possamos refletir Jesus nos nossos relacionamentos, no nosso viver diário. Agradecemos pela existência desta igreja. Continua a trabalhar nos corações que aqui estão. Se porventura houver alguém aqui ainda sem a salvação, que não teve e não tem ainda o privilégio de participar da tua ceia, posso quanto antes tomar a sua decisão. Ó Deus, nós, pois, te agradecemos, porque o Senhor nos proporcionou este momento aqui, em comunhão uns com os outros. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a música de pós-lúdio, estaremos então despedindo a casa do Senhor.